relação à necessidade de nomearmos, né, outros saberes com instrumentos que são da academia, né, se é necessária uma epistemologia ou não. Eu me lembrei imediatamente do texto do Homi Bhabha, né, do lugar da cultura, o local da cultura, né, e no segundo capítulo, quando ele discute teoria, né, e ele comenta, né, por que a divisão, essa cisão entre, né, a teoria, né, e a pesquisa mais aplicada, a pesquisa, né, ativista, pesquisa social. Quer dizer, é como se, no caso, né, dos estudos étnico-raciais, muitas vezes, né, os pesquisadores, os acadêmicos, se voltam a pesquisas somente quantitativas para corrigir distorções, denunciar distorções e tentar solucioná-las, mas a teoria fica num espaço, né, ainda olímpico, separado, com a mesma discussão proveniente dos centros do conhecimento, né? Quer dizer, não basta só descolonizar a prática, precisa descolonizar também a própria teoria, né? Então, eu me lembrei, né, dessa discussão, que é uma discussão muito pertinente, né, os estudos pós-coloniais que se desenvolveram, né, ao longo dos anos 80, 90, que impactaram, né, na pesquisa social, onde programas como esse e de outros programas que permeiam as universidades são fruto também dessas discussões, né, da descolonização do saber, né, no momento de outros saberes, outros agentes, né, e que interessante porque é um momento que se vê ameaçado também pela geopolítica, né, daí o resultado das eleições dos Estados Unidos, e aí eu me lembrei de um post de um colega falando seria o fim do multiculturalismo, né? Lembrando da dificuldade que vamos encontrar no âmbito das políticas públicas com relação a esses avanços, né, que conquistamos ao longo desses anos e que esses trabalhos que aqui estão sendo apresentados, né, são um resultado. A Fundação Joaquim Nabuco, eu acho que é importante para essa plateia de grande parte de estudantes de ciências sociais, eu acho que é interessante saber também, falando de profissão mesmo, de atuação no campo, né, o campo oferecido pela Fundação na área das ciências sociais, né? A Fundação ela é interessante, ela é sui generis até, uma das poucas instituições, se não até única pelo perfil que ela tem. A Fundação ela vai fazer 70 anos em 2019, né? A Fundação foi criada em 49. É uma instituição, ela se tornou fundação nos anos 80, ela é um Instituto de Pesquisas Sociais, né? A Fundação Joaquim Nabuco, hoje, ela conta com vários setores, mas a sua gênese parte dessas pesquisas, né, que na época, né, que foi criada, tinha por finalidade conhecer a realidade do homem do Nordeste, aí um conceito ainda da época, né, vindo do próprio Museu do Homem, tanto que vai ser a inspiração para o termo Museu do Homem do Nordeste, né? Mas era uma busca de pesquisas interdisciplinares sobre a realidade regional. Claro que os anos passaram e a Fundação teve seus avanços e retrocessos, mas ela acompanhou, de alguma maneira, as discussões no campo do conhecimento, né? E hoje ela tem um outro perfil de pesquisa. Mas é interessante porque a Fundação, na época, ela teve o primeiro departamento de antropologia, antes mesmo das universidades, né? René Ribeiro foi um dos antropólogos, também diretores do setor de antropologia. Havia um museu de antropologia, né, resultante das pesquisas que eram realizadas, né, nessa primeira fase da fundação, e que depois as coleções vão fazer parte do atual Museu do Homem do Nordeste. O Museu do Homem do Nordeste ele é a fusão de 3 museus da fundação: o Museu de Antropologia, o Museu de Artes Populares, porque também ao longo dos anos 50, 60, a Fundação Valdemar Valente, ela tinha um núcleo de estudos folclóricos, claro, né, na época também, a voga dos folcloristas, né, a Fundação também, ela reuniu material folclórico importante, depois foi fundido, então, com o Museu de Antropologia e o Museu do Açúcar, né, porque as coleções do Instituto do Açúcar e do Álcool foram doadas para a Fundação. Então, a Fundação, além do museu, ela tem um setor de documentação, né, ficou 2 anos desse setor. Nós somos inscritos na Memória do Mundo da Unesco, com o acervo de Joaquim Nabuco, também foi doado, uma parte do acervo de Joaquim Nabuco. Mas também temos uma coleção com mais de 17 mil documentos do século XIX e do século XX, que é a coleção
Francisco Rodrigues, né, desses 17 mil imagens, né, de época, várias imagens que estão nos livros didáticos, né, sobretudo sobre o período da escravidão, a famosa imagem da escrava Mônica, que percorreu o mundo, que está nos livros e que, inclusive, nós, nas nossas pesquisas, né, fizemos uma análise dessas imagens nos livros didáticos, né, para mostrar a repetição, né, os mesmos acervos, as mesmas referências nos livros didáticos de História e Sociologia. Mas, enfim, é uma imagem que ela é recorrente nos livros e ela faz parte desse acervo da Fundação. Então, a Fundação, ela é sui generis por isso. Ela não só é uma instituição de pesquisa, mas ela foi concentrando outros aparelhos culturais. A exemplo do museu, do CEIBRA, que é o Centro de Centro de Documentação e Estudos da História Brasileira, que reúne mais de 1 milhão de documentos, na verdade, entre fotos, documentos sonoros, discos, cartas, jornais, né? Também tem um cinema, na verdade agora 2 cinemas, não tem reforma, o segundo cinema é o cinema do museu, que está alinhado, né, também com as pesquisas, porque a tendência do cinema do museu é mostrar filmes integrados a essas temáticas, né, não é só filmes correntes, né, filmes de arte, como era comum na Fundação. A Fundação também tem galerias de arte, então ela reúne, né, várias expertises e várias áreas de conhecimento. E o grande desafio da Fundação nos últimos anos é como integrar esses setores, né, e produzir conhecimento, né, integrado também às discussões mais recentes, mais contemporâneas. Então, nos últimos 2 anos, a Fundação se empenhou em desenvolver um projeto institucional, de desenvolvimento institucional, e os seus programas, né, institucionais. Um deles, são vários, tem na área de cidades, pesquisa na área do meio ambiente, e um deles é esse daqui, são 5 programas. Esse é o maior programa, né, o segundo maior programa, que tem número de pesquisadores, né, tem uma média de 70 pesquisadores envolvidos, dentre pesquisadores da casa e pesquisadores convidados, além de alunos de pós-graduação. Também temos o programa do PIBIC, não PIBID, mas PIBIC, né, lá, e aí eu vou explicar a vocês um pouquinho também essas outras atuações. Acho interessante mostrar, porque também se configura como campo de trabalho, né? A Fundação, ela pertence ao MEC, mas a carreira dos servidores é em ciência e tecnologia. Então, por exemplo, eu sou pesquisadora em ciência e tecnologia. Então, cientistas sociais de formação também, né, é difícil nesse novo governo, né, mas se houver abertura de concurso, é destinado para pesquisadores sociais, uma parte das vagas, pelo menos no último concurso assim foi, né, na área também de pesquisadores de educação. Então, é uma área específica de atuação, não é só ensino. O forte, na verdade, é a pesquisa, né? O ensino, ele vem integrado, inclusive, por um esforço da instituição agora ela, inclusive, pode certificar, ela não podia, né? Agora ela é uma IE, então ela pode, né, ter cursos de pós-graduação. E aí eu vou mostrar para vocês, né? Tem um mestrado profissional em Ciências Sociais para o Ensino Médio, que em 2012 foi aprovado pela CAPES, né? Também temos um mestrado integrado com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, que é o mestrado Educação, Culturas e Identidades. Então, abriram os 2 editais, eles estão abertos os 2 editais para esses mestrados, nesse momento, na página da Fundação. Então, esse programa, né, eu sou vice-coordenadora, na verdade, coordenadora de Janeiro Buriti, né? Eu sou muito clássica. É com o seu direitinho. Eu sou costume aqui, eu pensando que é automática, né? Então, esse programa, né, ele é um programa interdisciplinar, nós temos pesquisas não só quantitativas, né, mas pesquisas qualitativas, né, só qualitativas, né, nessa temática, né, de incidir nas políticas públicas de educação para a promoção da igualdade étnico-racial. Né, a gente faz um pouco histórico também desses estudos na Fundação, certo? Ciências Sociais do Instituto da América Latina da Universidade Federal. Então a ideia são recortes transnacionais, né, dessas pesquisas, ou seja, não só pesquisas focadas em Recife, focadas em Pernambuco, mas a ideia da Fundação é trabalhar com projetos temáticos integrados com outros grupos de pesquisa,
de universidades, não só brasileiras como estrangeiras, né, para desenvolvermos produtos nesses recortes transnacionais. Né. Aqui rapidamente, né, os principais eixos dessas pesquisas. Né. Lembrando, esse programa institucional ele tem uma duração de 4 anos. Após 4 anos são reavaliadas as temáticas, né? Então se vai dar oportunidade ou não. A ideia é que tivessem recursos garantidos durante esses 4 anos, não sabemos agora com essa nova configuração. Isso foi uma conquista do ano passado, da gestão anterior atual, né? Que era um professor da Universidade Rural de Pernambuco, que era o nosso presidente, Fernando Freire, não Fernando Freire, filho de Gilberto Freire, mas Fernando Freire da universidade, né? E houve, claro, mudanças, como a mudança do governo, né? Também com outros interesses. Porém, como é um programa que foi referendado, faz parte do programa de desenvolvimento institucional, até o presente momento ele está sendo respeitado, a sua execução está sendo respeitada dentro da instituição. Né? Bom, também uma das justificativas para esse programa é o próprio histórico da Fundação Joaquim Nabuco, que eu vou falar para vocês. Né? Também foi um dos argumentos, né, que utilizamos na época, né, para que esse programa se consolidasse na Fundação. Então, a ideia é uma abertura e articulação dos movimentos sociais, academia, agentes públicos, né, a partir do compromisso com o enfrentamento ao racismo e a promoção dos direitos humanos. Trabalhamos com temáticas, com recortes, né, transversais. Por quê? Porque a Fundação, os pesquisadores, tivemos o desafio, inclusive, de reunir pesquisadores da instituição, porque não eram especialistas nessa área, trabalhavam com gênero, trabalhavam com infância e juventude, outras temáticas, e fizemos o esforço de reunir esses pesquisadores para integrar esse programa relacionando suas áreas de pesquisa à temática étnico-racial. Por isso também precisamos, né, também foi necessário e ainda está sendo necessária a integração com especialistas das universidades. Né? E somos poucos nesse campo de instituição. E é importante, é um projeto estratégico, porque, claro, não sabemos quando vai ter concurso na Fundação, mas a partir do momento que se consolidam essas áreas, né, temáticas, né, você vai ter um direcionamento também dos concursos para essas áreas, né, para fortalecer essas áreas. Isso é a nossa estratégia. Sempre assim. Um dia, né, lembrando que a Fundação teve 2 concursos de sua história, vamos dizer assim. Então, em 1980. Sim, quando ela estava na Fundação, na verdade. Né? Antes ela não tinha concursos. Ela teve em 86, né? E teve o último que foi para o emprego em 2006. 36 anos. Isso, falando. Uma média de... E a Fundação ela tem um problema hoje grave, né? Ela tem um passivo porque, bom, grande parte da instituição está se aposentando, ela tem uma previsão assim, já foi levada ao aumento várias vezes, né? A Fundação está num momento, né, claro, de crise nesse sentido, de pessoal, porque, né, vai ter cada ano a estimativa de aposentadorias é uma porcentagem muito alta para a instituição e todo ano há uma insistência na criação de concursos. Né? Há uma luta dentro do Ministério, toda vez há uma promessa de que se abra novos concursos para suprir essa deficiência. Enquanto isso, fazemos essas articulações, né, para garantir a execução dos projetos. Né? Quer dizer, a Fundação recebe investimento, mas ela muitas vezes não tem como nem pessoal para executar. Né? A nossa, né, parceria com a Universidade Federal, os nossos colegas e outros parceiros também. Por isso também a importância de falar isso num fórum como esse, né? Que tem professores de várias áreas. A escolha do diretor-geral é direto pelo MEC? É nomeação. Né? É nomeação. É cargo de confiança do Ministério. É cargo de confiança. Cargo de confiança, né? O presidente da instituição. O único momento que nós tivemos assim, um diálogo e conseguimos foi no período onde a Haddad era o ministro da Educação. Nós procuramos a Haddad e imploramos que fosse um quadro técnico, alguém, pelo menos a indicação fosse um professor universitário, alguém da área de pesquisa, né? Foi na época que o Fernando Freire foi. Fora isso, são cargos políticos, né? Então, os que estão no momento, o Fernando Lira foi também, na primeira, quando o Lula logo entrou, também foi
foi um cargo político, pelo menos na época o Fernando Lira conseguiu trazer investimentos, porque a fundação não recebia financiamento direto para suas pesquisas, agora ela recebe a gestão do Fernando Lira e o concurso, porque como ele tinha muita influência política, na época ele conseguiu. Então é esse misto. Mas aí sai Fernando Lira, nós pedimos um quadro técnico, veio, no governo Dilma e agora... Não, no final do governo, na verdade, no segundo governo Dilma entrou um cargo político, né? E agora outro cargo político diretamente ligado ao ministro da Educação, Mendonça Filho, né? Então é esse misto. A fundação... E é Pernambucano. É Pernambucano. A fundação também. Aqui na Buco também. Mas não adianta nada. Nos últimos anos, né, acho que desde o final do governo Lula para cá, né, a fundação ela se empenhou então em desenvolver pesquisas integradas e pesquisas nacionais. Ela tinha, né, uma marca muito regional. Isso também foi motivo de críticas em vários momentos, né? Então ela se articulou em redes, ela vem fazendo, na verdade, esse trabalho que eu acho que está sendo muito intensificado, foi intensificado nos últimos anos, né, com esse professor que foi presidente, né? Então, ela, por exemplo, a fundação se tornou a cabeça o polo do mestrado profissional em ciências sociais para o ensino médio, ProfSócio. Na verdade, a rede ProfSócio, ela foi encabeçada pela fundação, isso foi uma grande conquista. Agora está passando uma crise, né, se a fundação vai continuar ou não sendo a cabeça de chave, assim, do ProfSócio, aí por questões políticas, né? Também dentro desse novo contexto. Também pelo assim, a fundação foi afetada nesse momento pelo momento da reformulação do ensino médio, né, e a não obrigatoriedade do ensino de sociologia, porque o mestrado e o ProfSócio são diretamente ligados à prática docente na área de sociologia, de ciências sociais. Então, a fundação está passando essa crise, mas o mestrado profissional, sim, continua. Sem falar, você está falando de tempo de gestação. Exatamente. Estou mostrando, né, uma instituição de pesquisa na área de ciências sociais, né, também comprometida com o ensino nessa área, passando, né, pelos reveses do estado de exceção, né? Bom, então, esse programa institucional, né, tem também, né, como objetivo estudar o alcance e os limites das políticas adotadas para a promoção da igualdade étnico-racial, a partir das lutas sociais e processo de democratização do Rio brasileiro e latino-americano, desde a perspectiva da interdependência entre educação e cultura. Isso foi um dos pontos principais defendidos no Programa de Desenvolvimento Institucional. Apesar da Fundação ser do MEC, ela tem, grande parte das suas ações eram voltadas para ações culturais, aparelhos culturais, e sempre a Fundação ficou, muitas pessoas inclusive perguntam, vocês são do Ministério da Cultura? Né? Há uma compreensão no senso comum que a Fundação é do Ministério da Cultura. Né? Então, houve também grandes discussões na instituição de lembrar que a Fundação ela trabalha exatamente nessa interface, né? Bem mais até que as universidades, exatamente por ter esses aparelhos culturais. Né? O grande sustentável da Fundação em momentos de crise, vários momentos, né? No governo Fernando Henrique, nos governos anteriores, né? Desde a sua, na verdade, quando ela se torna Fundação, nos anos 80, né? Que ela é integrada no Ministério da Educação. Em momentos de crise, a grande defesa para a manutenção da instituição era exatamente os aparelhos culturais. Era o fato, né, dela ter um acervo mais de 1 milhão de documentos, a importância dela para o seu museu, né, então, e também, claro, a sua pesquisa, mas essa presença desses aparelhos. Então, ela trabalha exatamente nessa interface, né, e, obviamente, os estudos étnico-raciais vão nesse sentido. Né? Lembrando que é um momento também estratégico importante. Eu lembro de uma apresentação para os gestores da Fundação, nós falamos sobre isso. Né? Antes desse programa, nós tínhamos várias ações já ligadas, né, aos estudos étnico-raciais. Tivemos um projeto chamado Lab Didática, voltado para digamos assim, a formação de materiais pedagógicos nessa área. Estamos desenvolvendo um documentário agora, uma coleção chamada Documentos de História Afro-Brasileira. Esse projeto ele foi um dos projetos
já dirigidos para a temática étnico-racial, mas a Fundação, antes disso, né, ela trabalha nesse contexto, sobretudo o contexto de 2003, né, da Lei 10.639, depois da Lei 11.645, da obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. A Fundação ela tinha o NEAB, ela também tinha um núcleo indígena, né, tem uma época de estudos de visitação do João Pacheco, ele passou mais de um ano como pesquisador visitante, tem o Marcos Secundino que fazia parte desse núcleo, mas esse núcleo se perdeu, né? Ele, com a volta do João Pacheco e a saída do Marcos, na verdade, foi pedido esse cargo, era um cargo, então a Fundação, nas suas reformulações políticas, sempre é um MEC que pede cargos, e aí tanto o NEAB da instituição quanto o NEAB saíram de cena, né? Mas em 2013, então, houve nos 10 anos da Lei 10.639, houve um grande esforço da instituição em retomar esses estudos, por isso que o resultado desse programa institucional, né, tivemos um seminário virtual nacional, né, História e Cultura Africana e Afro-Brasileira na escola, né, eu coordenei esses eventos, a primeira Jornada Internacional de História Africana e Afro-Brasileira e esse Presença Afro-Brasileira na América Latina também foram 2 eventos que nós realizamos. O lançamento do Nordeste da coleção da História Geral da África da Unesco, a coleção sintética, né? Foi com o pessoal da Universidade de São Carlos, foi lá na Fundação, né, durante a primeira jornada internacional. Fizemos uma parceria com a Unesco, o comitê da Unesco, do Comitê do Projeto Rota do Escravo da Unesco para a América Latina, que é um dos nossos parceiros, inclusive no projeto Trocas Atlânticas, que depois eu vou conversar com os professores. Né? Então, começamos a fazer articulações, né? Também nos envolvemos nas áreas de ensino, né? Com o nosso MIPIX, né? O mestrado profissional, e também desenvolvemos a especialização em políticas de promoção da igualdade racial na escola. No ano passado foi entre 2014 e 2015, dentro do projeto Uniafro da SECADI, então tivemos um estreitamento de relações com a SECADI, isso é muito importante para a instituição, né? Então, fizemos parte do Uniafro. Então, essa construção interna, essa costura interna da instituição permitiu, né, hoje nós temos esse programa, né? O público-alvo desse programa, né, são os ministérios, gestores, secretarias, docentes da educação básica. Estamos tentando retomar o curso, agora, dessa vez, realizado pela própria Fundagem, já que o programa, né, está stand-by, parado, porque não está, né, funcionando para... No plano da SECADI. Exato. Então, nós vamos fazer com recursos... Acho que a SECADI então, não foi morta, tá pra cá. mas está em estado... Está em estado grave, né? Está em coma. Está em estado grave. Então, vamos tentar com recursos da própria instituição. Bom, então, são 77 totalmente engessados, então, participantes. Então, é um momento também que a Fundação precisa consolidar esse programa para não deixar morrer, né, diante desse cenário que se encontra, né? Aproveitar que há um compromisso, né, ainda da manutenção e nos articularmos cada vez mais, né, para também usufruirmos desses recursos que estão chegando, que chegam, se até quando ainda chegam, né? Então, esse contexto, como eu falei, né, faz parte do histórico da Fundação, né, lembrando que essas ações recentes, né, de 2013 para cá, elas não são as únicas, né, a Fundação ela tem esse histórico de trabalhar a questão étnico-racial. René Ribeiro, lá nos anos iniciais da Fundação, fez parte do projeto Unesco, o famoso projeto Unesco de Relações Raciais, promovido pelo Departamento de Ciências Sociais da Unesco, lá nos anos 50. Exato, né? Então, o René Ribeiro, que era da Fundação, ele vai, coordenadores, ele participa, né? A Fundação ela entra nesse projeto. Né? Tivemos também o Roberto Mota, que fez parte do Departamento de Antropologia. Temos, claro que teve vários hiatos, né? Vários momentos, como eu falei, de avanços, de retrocessos, de distanciamento das universidades, mas o momento agora, desde os últimos anos, sobretudo do governo Dilma, que a instituição ela tem se aproximado não só dos movimentos sociais, como das universidades. E esse é um momento muito importante. Bom, queria agradecer a vocês, né, a escuta, dizer que estamos abertos à instituição, em nome da instituição, né,
estamos abertos para parcerias, para tirar dúvidas, para receber estudantes, tanto nos nossos programas de mestrado, como também pesquisadores visitantes, enfim. Obrigada. Que vem atender e gerar grandes demandas ali dentro dessa população. Mostrou para nós os desafios, a instabilidade do corpo docente, o individualismo muitas vezes presente, muitos que engajam, o racismo institucional, a reprodução dos povos indígenas de práticas capitalistas, o impacto epistemológico que eles trazem, que é muito parcamente absorvido pelas instituições ainda tanto quanto positivistas na sua maneira de ver o mundo, né? E tantas outras coisas, e fez uma crítica no final a essa guetificação com a qual eu concordo plenamente. A professora Jaqueline nos mostrou o processo de inclusão educacional histórico dos índios com fins doutrinários ao longo desses 500 anos de história do nosso país, a continuação de um processo vertical de educação, muitas vezes, e que a tentativa de ruptura com essa linha de trabalho que vem sendo desenvolvido ali, que se, vamos dizer assim, pinta e borda, né, na falta de um capital, de um suposto capital cognitivo, mas sem dúvida a ausência de um capital de autoridade que o trabalho agora tenta romper. Descreveu com clareza o funcionamento da educação indígena em Pernambuco, o fortalecimento do capital cognitivo e político dos povos indígenas, e terminou com a convocação a uma postura política na luta com a nossa irmã pretinha Tucá. A professora Cibele nos mostrou o projeto institucional Educação e Relações Étnico-Raciais, historiou a Fundagem, nos ajuda a entender essa instituição que está sempre presente nas nossas pesquisas, no nosso Nordeste, e que tem um patrimônio e uma importância fundamental para todas as nossas lutas. Ela esclareceu também o PI, o Programa Institucional em Pauta, a escolha do rei, a questões políticas que nós estamos enfrentando, a promoção da igualdade racial na escola e as grandes dificuldades de se fazer esse trabalho nesse estado de exceção no qual estamos vivendo. Portanto, foi uma mesa muito preciosa e que abre para nós possibilidades, luzes para um caminho adiante. Agora, se alguém gostaria de fazer um comentário, fazer alguma pergunta, entre a mesa também, alguma pergunta, fique à vontade. Nosso tempo já extrapolou, mas nós podemos dizer que temos 15 minutos, aí já invadindo um pouquinho a hora, já que começamos também com 30 minutos de atraso, né, a nossa mesa. Pode se apresentar. Meu nome é Fernando, sou professor de filosofia da UFPE, no campus do Agreste, em Caruaru, e também sou professor da licenciatura intercultural indígena lá em Caruaru. Eu achei muito interessante quando o professor Marcos falou em relação ao racismo institucional. Eu fiquei ansioso